Olá, pessoal! Essa semana nós vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes da graduação de enfermagem, que se chama Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem. Só que antes, eu tenho uma surpresa para vocês. Vamos lá. Espero que vocês gostem. Essa espera toda, pessoal, vai valer a pena. Vocês precisam acreditar nisso. Nós estamos trabalhando para dar o melhor para vocês, acreditem nisso. E logo nós estaremos juntos novamente, né? Então vamos lá, esse assunto de hoje, como eu disse para vocês, é um dos assuntos mais importantes da graduação de enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem, sigla SAI, ela é legitimada pela resolução 358, resolução COFEM 358 de 2009. A sistematização ela organiza o trabalho do enfermeiro no tripé: método científico, dimensionamento e instrumentos. Método científico é a maneira como nós julgamos uma condição clínica e tratamos essa condição clínica relativa ao cuidado. O dimensionamento é o quantitativo e qualitativo de pessoal para a enfermagem que permita ao enfermeiro assistir o paciente e realizar a sistematização da assistência de enfermagem, porque é a partir dessa ferramenta que o enfermeiro consegue consolidar com qualidade a sua assistência. E os instrumentos estão relacionados ao padrão, a um padrão, regulamentações, normas que vão conduzir a nossa atividade a partir de regras, né, de orientações de como nós devemos conduzir as nossas atividades. E aqui estão os protocolos, os manuais, os impressos, o nosso código de ética, as leis, né, as resoluções, enfim, tudo que vai balizar a assistência que nós prestaremos, né, aos nossos clientes, sejam eles indivíduos, família, comunidade. É a partir do método científico, pautado nas teorias e no processo de enfermagem, então, que nós instituímos o cuidado ao paciente. E aí o processo de enfermagem, que é a nossa aula de hoje, ela se
consolida a partir de 5 etapas. E uma dessas etapas, né, denominada diagnóstico de enfermagem, nós utilizaremos, eu vou falar para vocês um pouco disso, os diagnósticos a partir da taxonomia Nanda, NIC/NOC, ou taxonomia CIP-CIPES, que a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, vou falar para vocês também sobre elas daqui um pouquinho. Então, o processo de enfermagem, pessoal, como eu havia dito para vocês, ele se estrutura em 5 etapas. A primeira delas é a investigação, que é a coleta, né, se refere à coleta dos dados, e a coleta do dado ela pode e ela acontece de forma subjetiva, a partir do histórico de enfermagem, de forma objetiva, a partir do exame físico executado pelo enfermeiro e também da leitura e interpretação dos exames laboratoriais e de imagem. A partir do momento que o enfermeiro reúne os dados, né, que ele coletou com o histórico, com o exame físico, com os exames do paciente, laboratoriais e de imagem, ele passa a ter um rol de dados que ele deverá interpretar, aplicar um julgamento clínico e, a partir disso, realizar, né, consolidar diagnósticos de enfermagem. Esses diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro poderá usar uma determinada linguagem ou outra, e a gente tem como linguagem o Nanda ou o CIP-CIPES, que tem outras também, mas nós trabalharemos basicamente com essas duas, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. A partir do momento que ele faz o diagnóstico de enfermagem, ele descreve, né, esse diagnóstico e realiza um julgamento clínico da situação clínica que o paciente apresenta, ele é capaz, a partir desse julgamento, fazer um planejamento para instituir junto ao paciente. Esse planejamento implementado, ou será implementado a partir de prescrições de enfermagem. Então, ele prescreve, o enfermeiro prescreve, como quarta etapa, né, as ações que deverão ser executadas com o paciente para que ele tenha atendida às suas necessidades relativas ao cuidado. E, por fim, e última etapa, o enfermeiro avalia se essas ações instituídas foram efetivas ou não. Então, essa última etapa, que está aqui como avaliação, é a evolução, que a gente chama de evolução, né? Que você vai avaliar e verificar se o que você instituiu de fato surtiu um efeito que se traduz em qualidade de assistência prestada. Bom, para que possamos coletar os dados do paciente, é necessário que se faça uma pesquisa com relação aos dados de história do paciente e que se examine esse paciente e os seus exames laboratoriais e de imagem. O exame do paciente, ele tem como terminologia a semiologia, né? Semiologia é a propedêutica, é a maneira como a gente estuda os sinais e sintomas do paciente e realiza um julgamento clínico desses sinais e sintomas. Então, vamos falar um pouquinho da semiologia. A semiologia é uma palavra que vem do grego semeion, que significa cial, e logos, que é tratado ou estudo. Então, é o estudo dos sinais e sintomas que o paciente apresenta. A gente utiliza técnicas, né, ou semiotécnicas, que vão permitir com que você aborde o corpo humano, né, e possa, a partir do exame físico, extrair dados, né, por meio da anamnese e do exame físico propriamente dito. Quando o enfermeiro domina as ações de coleta de dados, certeza que ele vai realizar um diagnóstico muito bem feito, um diagnóstico de enfermagem bem feito, demanda prescrições eficientes e certeza de uma assistência com excelência. Aqui de 70% a 80% dos diagnósticos baseiam-se no exame clínico bem realizado. Bom, e aí eu falei para vocês que nós estudamos os sinais, os sintomas e os sinais vitais do paciente para fazer um julgamento clínico. Então, a partir do momento que você colhe esse dado, esse dado será traduzido a partir de sinais, sintomas e sinais vitais. Vamos entender quais são as diferenças entre um e outro? Então, os sinais, basicamente, gente, de uma maneira bem didática, é tudo aquilo que você vê no paciente. Então, por exemplo, você está conversando com o paciente e você observa que ele tem um hematoma no pescoço.
isso é um sinal. Você está vendo, ele não precisa te contar. Né? Você observa uma ferida, observa uma deformidade, observa um inchaço, que a gente fala edema, observa que ele está confuso. Então, isso daí, tudo que a gente vê no paciente, chamamos então de sinais. Sintomas é tudo aquilo que a vítima ou que a pessoa, que o paciente sente. E aí a gente vai verificar a partir do relato do paciente. Então ele diz, por exemplo, estou nauseado, mal-estar, sinto dor. Então, o que ele relata para você, a gente vai chamar de sintomas. Então, veja lá, sinais é o que eu vejo, sintomas é o que a vítima relata sentir, é o que ela sente e conta para você. E sinais vitais? Sinais vitais são indicadores de vida com relação a sinais indicativos de condição de vida do paciente. Os sinais vitais são nomeados, e vocês conhecem já, né? Por temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e, por que não, dor. E por que não? Glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. Inclusive, a gente eventualmente usa até medidas antropométricas, não como um sinal vital, mas para realizar aí a avaliação da condição de vida desse paciente. E esses sinais vitais são passíveis de serem aferidos. Então, nós temos instrumentais que vão permitir, ou instrumentais ou não, né, que vão permitir que a gente afira a temperatura do paciente, a pressão arterial, o pulso, a respiração, certo? Bem, com relação a essa investigação que a gente faz, né, do paciente, em busca desses sinais, sintomas, né, e avaliação dos sinais vitais, nós vamos então coletar os dados e realizar um julgamento clínico a partir desses dados coletados. Aí eu coloquei aqui para vocês, olha, Potter afirma que para ajudar uma pessoa a manter, aumentar e recuperar o seu nível de saúde, o enfermeiro deve ser capaz de estabelecer o julgamento clínico adequado. Então, é óbvio que é extremamente importante que eu faça uma coleta de dados adequada, mas o que eu vou fazer com esses dados? Né? Então, também preciso saber julgá-los para que então eu possa fazer um diagnóstico disso que eu estou avaliando no paciente e que possa tratar adequadamente. Tá? Então, aqui eu coloquei essa figura, né, mostrando para vocês aqui a identificação de problemas, né, o exame físico, que vai permitir um julgamento clínico, que eu faça então o diagnóstico, prescreva e evolua o quadro clínico do paciente com relação àquilo que eu instituí. Bom, eu falei desde o começo da nossa aula sobre julgamento clínico. O que é o julgamento clínico? Julgamento clínico, gente, é um processo mental, cognitivo, né? Um exame que você vai fazer do dado que você coletou do paciente. Esse exame é sistemático, parte de reflexões, de raciocínio, e é isso que vai te orientar a fazer um julgamento, a determinar o que de fato esse paciente apresenta. É a partir do julgamento clínico que você vai formular conclusões relativas ao estado clínico e é a partir desse julgamento que você vai tomar decisão. Mas o que eu dependo, né? O que para que eu faça um julgamento clínico, né? O que eu preciso ter? Então, assim, o julgamento clínico ele vai se apoiar em conhecimentos, habilidades e atitudes ou experiências que você vai adquirir ao longo da graduação e da sua vida profissional. O julgamento clínico vai permitir que você tome decisões, no caso clínicas, né, a partir das necessidades que o paciente, que a família, que a comunidade apresente e que você possa, então, a partir desse julgamento clínico, tratar essa condição de saúde do paciente. O julgamento clínico, ele parte de reflexões, o que a gente chama de pensamento crítico. O pensamento crítico não é um pensamento qualquer, que você faz em qualquer lugar, ele demanda uma sistemática, né? Então, a gente, a partir daquele dado coletado, nós teremos um trabalho cuidadoso, deliberado, focado em resultado, que é a qualidade da assistência que será prestada, né? E isso vai demandar
um rol aí de competências que vocês vão adquirir ao longo aí da trajetória acadêmica e profissional de vocês, né? O intuito é que vocês consigam desenvolver já na graduação um bom potencial para pensamento e julgamento, pensamento crítico e julgamento clínico. O que eu preciso, né? Quais são as características que eu devo desenvolver para realizar um pensamento crítico adequado? Primeiramente, ter consciência dos seus pontos fortes e das suas capacidades, né? Principalmente com relação às suas limitações. Quando eu conheço as minhas limitações, eu trabalho para desenvolvê-las, para melhorá-las. Né? Outra questão importante é você estar aberto, ser humilde e flexível. Então, às vezes, e muitas vezes, quem vai trazer a demanda, né, com relação à necessidade do paciente, é o técnico auxiliar de enfermagem, né, às vezes o próprio familiar, e você tem que estar aberto e ser humilde para receber essa informação, porque ela é importante principalmente porque aquele profissional fica muito mais tempo que você com o paciente. Outra questão importante é você avaliar e corrigir o seu pensamento, sempre estar se questionando com relação à fidelidade daquele dado colhido. Bem, nós vamos concluir essa primeira parte aqui e já continuamos a segunda parte. Então, até já.